Salve, salve galera! Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Está se preparando para vestibular, para concurso? Então fica aí que eu vou dar dicas para você de língua portuguesa. E hoje vamos falar de período composto por coordenação. Orações coordenadas. Fica ligado aí. Pois é, pessoal, nós temos dois tipos de períodos compostos: o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. E qual é a diferença, professor? O período composto por coordenação, você tem duas frases independentes. No período composto por subordinação, você tem uma frase agregada à outra, ou seja, uma é principal, a outra é subordinada. Isso significa que ela não existe sem existência da principal, ou seja, ela depende da informação da oração principal para ser complementada. Mas a gente vai falar especificamente da coordenada, ou seja, aquela que é independente e normalmente é ligada por conjunção. Por que eu disse normalmente? Porque existem algumas que não existem a conjunção ali, existe apenas ponto, ponto e vírgula, vírgula, que são chamadas de orações coordenadas também, só que coordenadas assindética. Exemplo aí de orações coordenadas sindética: o carro partiu, ganhou velocidade, sumiu na estrada. Então essa frase que você está vendo aqui é uma frase chamada oração coordenada sindética aditiva, porque acrescenta informação ao que está sendo dito. Por exemplo, o carro, o que ele fez? Partiu. O que mais que ele fez? Ganhou velocidade. O que mais ele fez? Sumiu na estrada. Então, essa é chamada oração coordenada sindética aditiva, porque acrescenta informação. E logo, esse período é formado por três orações independentes. O carro partiu, o carro ganhou velocidade, o carro sumiu. São todas independentes. Nenhuma depende da outra para existir. Ainda que, pela expressão do pensamento do autor, dependa da coordenação, ou seja, uma está ao lado da outra para ter o sentido pretendido. Como eu disse para você, a oração coordenada ela se divide em dois tipos: sindética e assindética. A sindética é aquela que é unida por conjunção, e a assindética é quando não há conjunção que faz essa união entre as duas orações ou mais orações, ok? Exemplo de oração coordenada assindética: raspou, achou, ganhou. Isso é uma propaganda aí de raspadinha, que é um tipo de oração coordenada assindética. Exemplo de oração coordenada sindética: ele recebeu a notícia e deu pulos de satisfação. Então, ele recebeu a notícia, ele deu pulos de satisfação. O e, a conjunção aditiva e, está unindo as duas orações. Quanto à oração coordenada aditiva, ela é perceptível em um período composto por meio da conjunção e, nem, mas também, mas ainda, entre outras, que dão ideia de adição de algo que foi feito. Ou seja, a oração coordenada sindética, as conjunções aditivas, elas expressam adição, ou seja, uma sequência de informações que ligam ou se aproximam. Exemplo: ele saiu cedo e voltou tarde.
Quanto à oração coordenada adversativa, ela introduz uma outra oração que vai dizer algo contrário ao que se esperava do que foi informado na oração primeira. Exemplo: gosto de você, mas nunca irei na sua casa. Ou seja, se eu gosto de você, irei em sua casa constantemente. Mas não irei na sua casa, insere uma informação que contradiz a expectativa da primeira oração. Então, a função da conjunção adversativa é ligar uma oração à outra por meio de sentido adverso ou contrário. E quais são as conjunções adversativas? Essa daí é tranquila, né? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, contanto, etc. Oração coordenada explicativa. A segunda oração vai inserir uma explicação. Eu vou à escola hoje, vírgula, porque tenho que fazer prova. Então, aí eu tenho uma explicação. Eu vou à escola hoje, pois irei fazer prova. Então, o pois também insere uma explicação. Tem que tomar cuidado, porque agora a gente vai falar de oração coordenada conclusiva. Quando se trata de oração coordenada conclusiva, o pois, que funciona como explicação em uma oração, na conclusiva, se esse pois vier depois de um verbo, ele tem sentido de conclusão. Exemplo: irei à escola hoje, irei, pois, fazer prova. Isso aí dá ideia de conclusão. Não, professor, é muito parecido os sentidos. Pois é. Então, o que você tem que fazer? É observar se o pois está antes do verbo ou depois do verbo. Se o pois estiver depois de verbo, é conclusão. Antes de verbo, explicação. Não saiu cedo de casa, pois chegou atrasado. Estou explicando o motivo de ter chegado atrasado. Sem explicação. Agora, olha só. Não saiu cedo de casa, vírgula, chegou, pois, atrasado. Conclusão do que eu tirei sobre isso. E para fecharmos a aula de hoje, está aí um mapa conceitual de orações coordenadas. Então, nós temos orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que são separadas pela pontuação e não por conjunção. Nós temos oração coordenada sindética, que é aquela que é separada pela conjunção. E a coordenada sindética ela se divide em aditiva, ideia de adição, de acréscimo, adversativa, ideia de oposição, adversidade, alternativa, da ideia de alternância, exclusividade. Isso aí você precisa ler com atenção para saber se a frase dá ideia de alternância ou exclusividade. Ou você faz a prova ou toma bomba. Nessa frase é algo de exclusivo. Você precisa escolher ter exclusividade para alguma coisa, porque o resultado é a bomba. Agora, eu vou falar um exemplo para você que é alternância. Ora, ele assiste a TV, ora, ele mexe no celular. Aí é alternância. Conclusiva, da ideia de conclusão do que foi dito, como já apresentamos. E explicativa, insere uma explicação, uma justificativa, um motivo. É isso. Até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau.